Aleluia, glória a Deus, irmãos, graças e paz. Mistério do louvor, obrigado. Queria saber só se o Mateus não estiver muito cansado, pode ficar aí. Obrigado, viu? Aleluia, irmãos, que alegria estar aqui. Quero agradecer ao meu pastor, irmã Carmen, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui celebrando. E que ambiente maravilhoso, né? Chegar num ambiente desse para trazer uma palavra é meio caminho andado, né? A gente só tem que deixar fluir. E a gente já está em um ambiente tão poderoso. E Filipenses 4:4, quero dar boa noite também para quem está nos assistindo, né? Que essa palavra possa entrar no seu coração. Antes de Filipenses 4:4, eu queria que você fechasse os olhos e orasse comigo. Aleluia. Senhor, eu quero agradecer, meu Pai, por estar aqui, Deus. Quero pedir, Pai, que o Teu agir, Senhor, que já está operando nessa noite, Pai, possa, Senhor, ter liberdade em nossos corações, que o Senhor possa quebrantar, Senhor Jesus, derrubar qualquer barreira, qualquer impedimento, Senhor Jesus, que tente se levantar nessa noite. Eu declaro, Senhor, agindo e podendo fazer tudo aquilo que o Senhor planejou na vida de cada um dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor Jesus, coisas maravilhosas acontecendo, dons sendo distribuídos, cura, Senhor Jesus, nesse lugar. O Teu fluir, Senhor Jesus, sem impedimentos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Que o Senhor me use como uma ferramenta, Senhor Jesus, nas Tuas mãos. Que o Teu fluir, Pai amado, venha nessa noite, que eu realmente possa colaborar com isso e não ser um empecilho, Pai. Que a Tua graça flua, Senhor Jesus, e seja conforme o Teu querer. Filipenses 4:4 na Ara, põe na Ara para mim, por favor, Miguel. Fala, alegrai-vos. Tá na Ara? Tá na Ara. Rapaz, deixa eu colocar. Eu tô na Ara aqui também. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Repita comigo, perto está o Senhor. Agora repita o início, alegrai-vos. Queridos, Cristo está perto, Ele está voltando. Sabe, domingo eu estava conversando depois do culto. E a irmã que estava falando comigo, falando a respeito da velhice dos meus filhos, né, de casamento, querendo tirar onda comigo. E eu falei para ela que eu realmente não acredito que eu vou chegar a ver isso, sabe? Meus filhos crescendo e se casando, porque eu realmente acredito que a gente está nos últimos dias. Eu não acho que a gente vai passar ainda aqui muito tempo. Sabe, querido? A gente está no finalzinho das coisas. As coisas estão acelerando, não sei se você está percebendo. O evangelho está chegando em lugares onde nunca tinha chegado. Pessoas estão sendo despertas, jovens estão sendo despertos. A gente teve aqui o esquenta JPN, meu Deus do céu, a igreja lotada de jovens e adolescentes, chorando pelos cantos, sentindo, se quebrantando na presença do Senhor. E a gente vê isso acontecendo em vários lugares. Esse evento aconteceu agora há pouco também em 2 outros países. E grandes coisas aconteceram. Sabe, Deus está levantando pessoas. E a mensagem que o Senhor traz para a gente é, alegrai-vos. Ei, Jesus está voltando, querido. Jesus é maior do que qualquer coisa que você está passando. Não importa a situação, sabe? Se a situação é ruim ou se a situação é boa demais, querido. Nem a situação ruim vai impedir Jesus de voltar, nem a situação boa demais na sua vida vai impedir Jesus de voltar. Jesus está voltando e o que Ele está trazendo é muito melhor, é muito maior. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não diz para você se alegrar só quando as coisas estão boas, fala para se alegrar sempre. Sabe, recentemente eu passei por uma situação um pouco incômoda na minha vida. E eu comecei a orar. E aí eu estava orando, pedindo ajuda ao Senhor. E aí me veio aquela coisa, sabe? Eu tenho tudo o que eu preciso. O Senhor é quem mais quer me ver prosperar na terra. Porque eu tenho um chamado, eu tenho uma promessa sobre a minha vida. E a promessa e o chamado que eu tenho veio da parte dEle. Então eu acho que Ele não ia gastar o tempo dele depositando esse chamado e sabe, esse plano para a minha vida e depois não querer me abençoar com ele. Quem mais quer que eu prospere, quem mais quer que eu viva aquilo que Ele planejou para a minha vida é Ele, querido, assim como para você também. E às vezes nós mesmos não sabemos como fazer isso, às vezes as coisas não acontecem porque nós impedimos. E aí eu lembrei de uma ministração que nós tivemos aqui na escola de ministro e de uma oração. O irmão falando, né, na hora da oração, fugiu o nome dele agora. E aí ele falou, Senhor, livra-me de mim mesmo. E aí veio isso em mim, Senhor, que eu não seja uma pedra de tropeço para o Senhor na minha vida.
Por favor, meu Deus, me deixe crescer. Não me permita que eu me atrapalhe, que eu atrapalhe o Senhor. Me ensina a orar. E sabe, eu estava analisando e vendo as coisas do dia a dia. E eu comecei a falar com o Senhor, pedindo para essa alegria se manifestar na minha vida. Ele me ensinar a viver isso. Sabe, porque às vezes a gente entra num ritual religioso e a gente fica repetindo palavras, repetindo orações, e a gente esquece de virar e olhar para dentro de si. E naquele momento, irmãos, eu estava sendo só religioso no início da minha oração. Porque eu sei que quando eu estou passando por uma situação, o que eu preciso fazer é orar. Só que eu preciso ter fé na oração, eu preciso ter fé nas palavras que saem da minha boca. Senão não vai ter diferença nenhuma de uma reza qualquer, de qualquer outra religião. Eu preciso acreditar no que eu estou falando e acreditar no que eu digo que acredito. Acreditar na palavra de Deus. Se Ele diz, alegrai-vos, para me alegrar, eu preciso me alegrar. Sabe, eu estava buscando uma palavra, eu estava meditando, já tem uns dias que aquela palavra que está lá no capítulo 2 da primeira carta a João, no versículo 15 ao 17, que fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo, e o mundo passa. Eu estava meditando sobre isso, tentando preparar uma mensagem em cima disso, e aí parei para orar, e validar isso. Falei, Senhor, será que é isso que o Senhor quer para hoje? E comecei a orar, comecei a buscar. E aí me veio essa palavra, alegrai-vos. Aí eu falei, Senhor, eu tenho estudado, eu queria, sabe, trazer eu gosto de trazer uma exposição assim da palavra. Mas aí veio alegrai-vos, aí veio só nesse versículo. Aí eu tentei ir para outros versículos, mas não era para ir para outros versículos, é só nesse versículo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Cristo está perto, Ele está voltando. Irmãos, você pode simplesmente planejar voltar para casa hoje e no meio do caminho aconteceu o arrebatamento. Entendeu? Assim a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, muitas coisas vão acontecer. Nós temos excelentes professores do Rema nos ensinando a respeito de escatologia. Mas sabe, querido, nós não sabemos quando as coisas vão acontecer. Mas nós sabemos que Ele está à porta. Nós sabemos que Ele está chegando. Nós sabemos que o tempo para consertar aquilo que precisa ser consertado na nossa vida é hoje. O tempo de celebrar aquilo que nós temos de celebrar na nossa vida é hoje. Aquilo que nós temos, Senhor, para fazer em relação ao nosso chamado é hoje. No céu você não vai precisar ser evangelista. Então, se Deus colocou uma convicção no seu coração que você tem um chamado evangelístico, então a gente tem que começar a evangelizar hoje. Porque depois que Ele voltar, isso não vai mais funcionar lá, querido. A gente tem que parar para pensar no hoje e viver a vida com simplicidade. Sabe, eu estava assistindo uma aula sobre empreendedorismo e vendo um casal cristão maravilhoso falando a respeito de um grande ganho que eles tiveram na vida empresarial. E aí é interessante que eles falando, estudando muito, quebrando a cabeça, montando empresa, fazendo um mesmo de coisa, sabe, uma estratégia em cima de estratégia. E aí do nada, um dia ele estava trabalhando, a mulher dele estava dedicada só à casa, não estava dedicada à empresa, ao trabalho. E aí despertou nela o desejo de participar. E aí ele começou a trazer as instruções para ela daquilo que estava fazendo. E aí ela teve uma ideia de fazer algo da maneira mais simples possível. Se a gente só gravasse a tela disso aqui e explicasse. E aí eles começaram a fazer isso, gravar a tela de um conteúdo que eles tinham lá, que eles estavam montando uma estratégia absurda para lançar sites de captura e não sei o que mais. E aí ela foi só nisso, gravando a tela do celular, lançando e começando a ofertar aquilo. E aí do nada ela estava com milhões na conta, prosperou de uma maneira, do nada, né? Assim, não foi da noite para o dia, mas, né? Mas assim, a partir do primeiro vídeo que elas postaram, as coisas começaram a funcionar. E aí ela parou no vídeo e falou assim, rapaz, como é impressionante, o simples funciona. Às vezes a gente tem uma direção para fazer uma coisa e aí a gente para e começa a querer elaborar as coisas de uma maneira assim absurda. Eu preciso colocar isso, colocar aquilo, trazer isso, esse equipamento, essa ferramenta. Eu preciso estudar isso, eu preciso dessa formação. E às vezes Deus coloca no nosso coração o desejo para fazer algo e o que Ele quer é que nós façamos. É que nós entremos nesse lugar onde Ele tem nos mostrado. Sabe, querido? Eu tenho orado para o Senhor me levar a novos lugares, espiritualmente falando, a viver novas coisas com Ele, porque eu quero levar pessoas para esses lugares. E uma frase que não sai da minha cabeça é aquela que nós já ouvimos por vários ministros aqui, e, enfim, pelo ministério.
Você nunca vai conseguir levar alguém num lugar que você nunca foi antes. Sabe? E aí a gente às vezes fica fazendo um cálculo absurdo. Como é que eu vou chegar naquele lugar? E aí Deus fala: alegre-se e vá. Não é só andar em direção ao chamado de Deus, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Sabe, querido, tudo que Deus tem colocado no nosso coração é para nos levar em direção a Ele, ao propósito dEle. Se você está fazendo alguma coisa que está distanciando você desse propósito, dessa convicção que Deus colocou no seu coração, pode ter certeza que não é Ele que está te direcionando para isso. Porque tudo que Ele faz é trazendo você para mais perto dEle. Porque se você estiver perto dEle, você vai conseguir florescer no tempo certo. Entender a estação que você está, dar o fruto no tempo certo e viver desse fruto da melhor forma, sem que nada se perca. Entender a estação, viver isso, alegre. Deixa o versículo na tela aqui. Normalmente eu sou uma das pessoas que mais falo para o Miguel para não deixar o versículo aqui, que atrapalha na hora de fazer o corte no YouTube, né? Mas eu vou pedir hoje, deixa aqui, porque esse versículo é maravilhoso. Queridos, alegrai-vos. Alegrai-vos. Ele está voltando. Eu queria pedir para vocês ficarem de pé já. O Ministério do Louvor pode vir. Alegrai-vos. Querida, essa alegria ela precisa invadir a sua vida e sair da sua vida a ponto de tocar outras pessoas. O nome disso é transbordo. Você precisa transbordar. Deus não colocou nada na sua vida para você guardar apenas para você. O evangelho não é egoísta, querido. O evangelho de Cristo é um evangelho que alcança sempre novas pessoas. O plano de Deus é alcançar todo mundo. Quando lá em João fala, no capítulo 3, a partir do versículo 5, que Deus deu o seu Filho para que todo mundo, todo aquele que nele crê, todos sejam salvos. É porque é para todo mundo. Sabe, querido, não importa a altura da pessoa, não importa o nível de intelectualidade da pessoa, não importa o nível aquisitivo da pessoa, não importa a idade da pessoa. Cristo veio para todos. E olha que legal, Deus ele tem poder para fazer todas as coisas. Sabe, querido, Deus, em um simples estalar de dedos, ou você mesmo sem estalar os dedos, Ele consegue fazer tudo parar de existir. Ou tudo ficar exatamente como Ele quer que fique. Só que mesmo sendo tão poderoso e podendo fazer todas as coisas, Ele decide ser colaborativo. Ele decide dividir isso conosco. Ele decide colocar sobre a nossa vida o privilégio de participar do plano dele, não somente de ser salvo, não somente de ser cheio dessa unção e desse poder, mas de poder também levar essa alegria para outras pessoas. Ei, alegrai-vos, é a palavra de Deus, querido. Sabe, eu acho assim, se a minha mãe chegar para mim e falar, faça isso, querido, normalmente eu vou, a não ser que seja uma coisa muito absurda, assim, que contrarie muito a minha ética cristã, coisa que dificilmente iria acontecer, eu vou sem questionar. E depois, para não levar uns carão dela, eu volto e pergunto, mas para quê, né, isso aqui? Mas eu vou primeiro fazer, porque eu não sou doido. Eu cresci ouvindo isso, entendeu? Agora imagina Deus chegar para você e falar uma coisa e a gente parar para... Não, mas será que é bom mesmo? Mas meu dia nem foi tão bom. Sabe, querida, às vezes a gente passa o dia inteiro reclamando da oportunidade que Deus nos deu. A gente fica orando, oh Senhor, me faz prosperar, oh Senhor, me faz crescer. Aí Deus coloca uma empresa em nossas mãos, a gente começa a abrir a empresa, aí tem documentação, aí tem dor de cabeça para contratar pessoas, aí tem um monte de coisa para fazer, aí a gente passa o dia todo reclamando dessas coisas que chegam. É porque assim, parece que na nossa cabeça a gente fala, Deus me deu uma empresa pronta, toda organizada, com contador, funcionário, já lucrando, com capital de giro legal. Parece que é assim que a gente quer, que as coisas aconteçam do nada. Às vezes a gente passa um tempo em oração, oh, não, Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Aí você engravida e começa a reclamar das dores. Aí o filho cresce e começa a reclamar da bagunça da criança dentro de casa. Sabe, querida, às vezes a gente gasta muito do nosso tempo reclamando de coisas que nós deveríamos estar gratos a Deus por elas. Quando nós fazemos um raio-x, pegamos esse versículo, entendemos que nós devemos nos alegrar sempre, porque Cristo está perto, Ele está voltando. Sabe, querido, se a gente passar um raio-x, fala, cara, Cristo está voltando. Já imagina Jesus voltar enquanto eu estou reclamando da esposa que Ele me deu, do marido que Ele me deu, do filho que Ele me deu, da empresa que Ele me deu, do emprego que Ele me deu. Entendeu? Sabe, querido, você já tem a salvação está sobre a sua vida.
Você já tem dons depositados sobre a sua vida, já tem um chamado depositado sobre a sua vida, e como a palavra fala, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Mas não é só receber. Deus tem muito para você viver aqui na terra. E muita coisa você só vai viver aqui na terra. Ter o privilégio de pregar para pessoas e ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor, você só vai viver aqui na terra. Poder entrar dentro de um bairro onde as pessoas não conhecem a Deus, onde as pessoas estão vivendo uma vida precária, de prostituição, de drogas, enfim, de vícios. E você chegar lá com a palavra de Deus e ver aquela pessoa transformada, mudada. Sabe, outro dia tive o privilégio de estar conversando na mesma sala que o pastor Jabes e o pastor Felipe. E eles compartilhando experiências que eles tiveram, de pessoas em um momento cotidiano, que eles chegaram, deram uma palavra, lançaram uma semente, saíram, foram viver a vida deles, e 2 anos depois, encontra com essa pessoa, pastor Jabes, a paz do Senhor, com a família toda aos pés de Cristo, vivendo uma nova realidade, a pessoa ia casar, vivendo coisas maravilhosas, sabe? Isso é um poder que nós carregamos dentro de nós, queridos. E esse mesmo poder de operar lá fora também pode operar dentro da nossa casa. Sabe a situação que às vezes parece que não tem solução dentro da sua casa? A solução está dentro de você, é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que te deu autoridade e falou que se você pedir em nome de Jesus, crendo, você vai receber. Agora eu não acredito que você acredita que Jesus mente. Porque se Jesus diz que se você pedir, crendo, você vai receber, meu irmão, eu vou dizer, você vai receber. Sabe? Então assim, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você tem o aval de Jesus para fazer a oração, você tem uma semente de fé plantada na sua vida, você só precisa abrir a boca, você só precisa crer. Sabe, muitas vezes na minha vida eu já fiz aquela oração, Senhor me dá mais fé, Senhor me dá mais fé, Senhor me dá mais fé. Eu não tinha feito o rema ainda. Não conhecia, né, a palavra da fé. E aí chegou essa revelação. Acredita que eu tive a oportunidade de ler a Bíblia que a gente tem em casa, e eu vi essa frase lá, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Sabe, querido, isso é poderoso. Olha o que a palavra de Deus fala: alegrai-vos sempre. O sangue está dando no meio da canela. Aí você fala, Senhor, o que é que eu faço? Aí vem uma palavra dessa, alegrai-vos. Seca o sangue e alegrai-vos. Sabe, queridos, tudo que você precisa você já tem. O Espírito de Deus habitando dentro de você. O Espírito de Deus, que é o Espírito Criador. O Espírito que reage às palavras que saem com fé, com unção. Assim como Deus disse, haja. Ele nos ensina a falar para essas coisas agir. Não é que as palavras vão ter poder por nós, é pela palavra de Deus. Se nós declararmos a palavra de Deus, aquilo que Deus fala a nosso respeito, se nós vivermos essa palavra, vai acontecer, querido. Agora eu quero que você pare. Pense o que é que você precisa depositar essa fé. Em que é? O que é que hoje está sendo talvez um empecilho, uma dificuldade, uma barreira, sabe? E eu quero que você ore comigo. Eu vou orar com você agora. Eu sei que Deus não só pode, como Ele quer fazer, e Ele só não vai fazer se você não deixar. Se você deixar, vai acontecer, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, querido. Cristo, o Espírito Santo de Deus que habita em você, Ele é mais real do que essa realidade que você está vivendo. E eu quero convidar você para orar comigo, tendo fé, crendo, se agarrando. Ah, meu irmão, mas a chaminha aqui, essa fé está tão pequena. Mas essa fé pequena, ela pode fazer muitas coisas. Quando Jesus falou a respeito daquela fé no tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, não era sobre o tamanho da fé, mas uma fé existente, uma fé transformadora, uma fé que, se for semeada, uma fé que, se cair no solo certo da oração, vai crescer, vai germinar, e essa semente vai se tornar uma grande árvore. Você vai conseguir viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para você, quando você decidir viver essas coisas e agir em fé. Agir em fé. Aleluia.
Oh Deus, eu quero agradecer, Pai, porque a Tua palavra é verdadeira, Senhor. E nós nos alegramos, Deus. Nós nos alegramos. Aleluia. Nós nos alegramos, Pai, porque Tu é poderoso. Porque as coisas acontecem, Senhor Jesus, sobre a Tua palavra, Pai. A autoridade que existe, Senhor Jesus, na Tua palavra está acima de todas as coisas. O Espírito Santo que habita dentro de nós, Pai. Feche seus olhos agora, comece a orar. O Espírito Santo que está dentro de nós, Pai, Ele flui e Ele pode fazer coisas sobrenaturais, Pai. E eu oro agora, Pai, que as situações que parecem sem solução, Deus, sendo resolvidas, sendo chegadas à luz para guiar, para direcionar. Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que nada vai atrapalhar o propósito que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Nós vamos correr, Senhor Jesus, essa caminhada. Nós vamos, Senhor Jesus, avançar. E nada vai nos atrapalhar, Pai. Nem nós mesmos vamos nos atrapalhar, porque o Teu Espírito Santo vai nos guiar. Porque nós estamos, Senhor Jesus, nos colocando ao Teu dispor, Espírito Santo. Na Tua presença, Espírito Santo. Nos ensina, nos guia, nos mostra. Fala conosco. Aleluia. Deixa fluir de você esse rio. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, querido, a oração que você tem feito, o Senhor tem ouvido. As coisas que você tem pedido ao Senhor, Ele tem ouvido. Você pode achar que o Senhor não está ouvindo, você pode achar que o Senhor não está respondendo, mas se você parar para prestar atenção direitinho, o Senhor já deu a resposta para você, querido. Aquilo que você tem buscado no Senhor, você já tem acesso. Sabe, às vezes um passo parece uma coisa tão simples, mas traz um romper tão gigante que vai levar você para um outro nível, para viver algo que o Senhor tem planejado para a sua vida, e a sua oração é ouvida. Nunca mais diga que o seu pai não te ouve. Ei, a sua oração é ouvida. Xerararababás. Xerararababás. Xerararabás. Aleluia. Alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Essa palavra, nossa frase não para de saltar de dentro de mim. Alegrai-vos. Ei, querido, alegrai-vos. Aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. O barco não vai afundar não, querido. É só limpeza. O Senhor está tirando aquilo que não agrada a Ele e colocando coisas novas. Ei, querido. Aleluia. Alegrai-vos. Alegrai-vos. A cura que você precisa está ao seu alcance. Você só precisa crer. Você só precisa pedir. Sabe, aquele homem chegou com lepra para o Senhor e falou: se tu quiseres. Porque ele não sabia. Ele não tinha o que nós temos, queridos. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Jesus respondeu para ele: sim, eu quero ser curado. Seja curado. A cura que você precisa, querido, Ele quer te dar. Pensa comigo, você quer ser curado, Ele quer curar você. Tem tudo para dar certo. Sabe, não existe isso. Ah, mas o Senhor pode. É claro que Ele pode, querido. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa. Sabe, Ele pode fazer qualquer coisa.
Só depende da gente, só depende da nossa fé, da nossa entrega. Só depende do quanto nós estamos dispostos a ir em direção a Ele. Aleluia! Pedro questiona Jesus, Jesus olha para Pedro e fala: venha. E Pedro começa a andar sobre o mar. Sabe, queridos, um passo pode fazer uma grande diferença. Um passo pode fazer uma grande diferença. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe de viver aquilo que o Senhor tem para você hoje. A irmã Carmen falou, o ontem passou, você não pode fazer mais nada. O amanhã não pertence a você, querido. Agora, o hoje, aqui, você pode viver coisas sobrenaturais. Aleluia, alegrai-vos. Alegrai-vos, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela tua unção, pelo teu poder, Pai. Tocando essas pessoas, Pai, fazendo com que eles, não somente aqui, mas amanhã, Pai, continue vivendo essa unção, essa presença e levando ela a outras pessoas. Eu declaro, Pai, nós sendo bênção no trabalho, nós sendo uma bênção, Senhor Jesus, na rua, na nossa corrida, na nossa caminhada, lá na academia, no mercado. Senhor, Teu Espírito Santo, tendo liberdade para tratar conosco diariamente, Pai. Não só dentro do ambiente de templo, de igreja, mas sendo igreja lá fora. Eu declaro, Senhor Jesus, sobre a Tua igreja, Pai. Nós vivendo esse novo tempo que o Senhor já tem declarado, que o Senhor já tem trazido aos nossos corações. Eu declaro, Senhor Jesus, essa alegria sendo provada e intensificada, Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor Jesus, essa liberdade fluindo nas nossas vidas, Pai. E essa igreja crescendo, Pai, não só em número, mas em qualidade. Pai, eu consigo ver pelos olhos da fé, Senhor Jesus, nós precisando de mais cadeiras aqui, lotando esse templo, Pai. Eu vejo, Senhor Jesus, eu consigo ver, Senhor Jesus, pelos olhos da fé. Porque eu sei que a Tua palavra, a palavra que já foi declarada sobre esse lugar, Senhor Jesus, ela vai acontecer e nós somos esses agentes que vai fazer ela acontecer, nós seremos essas ferramentas. Oh, Pai, eu declaro, Senhor Jesus, essa consciência, Pai, de discípulo mesmo, de entendendo o que é ser uma cópia de Ti, Pai amado, e independente da dificuldade, Pai, nós conseguindo romper isso, vencer os vícios, vencer os problemas, vencer os maus hábitos, viver algo novo, Jesus. Eu declaro isso sobre a Tua igreja, Pai, eu me alegro, ei, irmão, alegre, irmão, Ele está voltando, e Ele vai encontrar uma igreja poderosa, uma igreja firme, fortalecida nele, uma igreja que vive a palavra, uma igreja inundada pela unção, mergulhada nesse rio, que é o Espírito de Deus. Ei, querido, é pra hoje, é pra agora, não vai ser em 2027 não, é hoje. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus, eu agradeço, Pai, porque eu sei, Pai, eu sei, Senhor, que essa realidade, Senhor Jesus, no mundo espiritual vai se materializar na nossa vida, Senhor, na vida de todos os meus irmãos, Pai, da Tua igreja. Oh, Pai, eu agradeço, Senhor, porque eu sei, Jesus. Aleluia, aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado pela unção, Senhor, que existe sobre nós no departamento de música, Pai. Obrigado pela consciência que o Senhor tem imprimido em nós aqui, Pai. Obrigado pela maturidade que tem chegado até o nosso coração, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Grandes coisas nós estamos vivendo, coisas muito maiores nós vamos viver. Expansão, crescimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você está recebendo algo do Senhor? Amém? Nós estamos no culto de oração e
nós vamos continuar orando. Eu não sei se você pegou, mas o João orou coisas preciosas nesse lugar. E nós precisamos concordar, amém? Nós precisamos chamar a existência como ele estava fazendo aqui. Nós precisamos acreditar que aquilo que nós falamos, confessando, crendo com o coração, vai acontecer. Amém. Aleluia. Então eu quero que você se reúna com mais 5 pessoas. Nós vamos fazer orações específicas nesse lugar. Eu quero 5 pessoas orando pelas famílias dessa igreja, as famílias do reino de Deus. Eu quero 5 pessoas orando pelo governo desse estado. Eu quero 5 pessoas orando por salvação nesse lugar. Batismo no Espírito Santo, curas. Aleluia. Você pode se mexer do seu lugar, querido. Você vem aqui para orar. Oh, aleluia. Cheira bababarabarabahas, que terebre bababarabahas. Aleluia. Você pode orar pelas crianças do Brasil, querido, que estão sendo afetadas. Aleluia. Obrigada, Jesus. Robrocosore que terebre bababarabahas. Robre que te lobrocosore que terebre bababarabahas. Chore que terebre bababarabahas. Oh, Pai, obrigado pela tua igreja, orando, Senhor, colocando diante de você suas petições. Obrigado porque você é fiel e justo para cumprir aquilo que você prometeu. Obrigado porque as nossas orações não são em vãos. Você cumpre, Pai, aquilo que você falou em sua palavra. E nós te agradecemos porque quando a tua igreja se reúne para orar, grandes coisas você está para fazer. Oh, brace que terebre babarabaraba cheira brare que tolobro coso rema mama de derere abraço. Aleluia. Era brace abraço cotorobro coso rebra mama marabrace. Aleluia. Xarabra mama rerere. Xereque terebre bre babaraba. Xeque tereque terebre babarabahas. Xabra babarabarabacatarama. Xabra babarabarabarabahas. Sobra co sobre que telebre nele laço. Robra mama dere labra de quita labraço mama. Xela bra ba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  xe. Aleluia. Aleluia. Oh, te amamos, Senhor. Xabra bababarabaraba xererere que tenebre bababarabaraba. Xera brabababaraba que tenebrera. Sobro bobocoso. Você pode ir voltando para o seu lugar, querido. Aleluia. Oh, aleluia. Xabra bababarabaraba catarabrababa. Ora braste que terebre bababarabahas. Obrigada, Jesus. Você está ciente da sua oração, de que ela vai
7 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Você crê nisso, querido? Aleluia! O salmista diz: o Senhor é a minha luz. O Senhor, amados, é quem ilumina os nossos caminhos. Isso quer dizer que em nós não há trevas. Aí ele diz: de quem temerei medo? Se eu estou na luz, se tudo está visível, por que eu vou temer? Sabe, essa palavra soltou no meu coração nessa noite. Medo. Existem pessoas que estão com medo aqui nessa noite. Preste atenção. O Senhor é a tua fortaleza. Você não precisa temer. Quando pessoas malfeitores te sobrevier para te destruir, opressores, inimigos, eles é quem vão cair. Por isso que você não precisa ter medo. E eu não estou falando de pessoas em si. Eu estou falando das trevas. Elas sim é que é os nossos inimigos. São os nossos malfeitores. Esse sim que é o diabo, quer nos fazer ter medo, quer nos amedrontar, quer nos aprisionar, quer nos retrair e nos fazer cativos. Mas nessa noite o Senhor está dizendo a você: você é livre. Você é livre. Aleluia. Diga: eu sou livre. Eu sou livre de todo mal. Aleluia. Você precisa ter consciência disso, meu irmão. Aleluia. Não precisamos andar temerosos de coisa alguma, porque o Senhor nos livrou de todo mal. O Senhor nos livrou de toda língua maligna. Não tenha medo da língua de ninguém. Aleluia. Não tenha medo da língua de ninguém. Tenha medo da sua, daquilo que você está dizendo, porque daquilo que você fala, você come. Agora, querido, se você está na luz e a luz em você está, qualquer língua que vier em você vai bater de frente com essa luz e vai ter que ser dissipada. Aleluia. Então não tenha medo, não tenha medo. O Senhor é com você. Aleluia. Diga: o meu Senhor é comigo, nada me fará mal. Aleluia. Diga: eu sou livre. Oh, aleluia. Levante as mãos para o céu e agradeça por isso. Pai, muito obrigado, porque a tua igreja é livre. Nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à tenda deles, porque o Senhor é com eles. Aleluia. O sangue de Jesus, amado, está nos umbrais das nossas casas. Aleluia. Sabe, quando a praga foi
primogênitos fossem mortos, Deus tinha muito claro de quem Ele ia salvar. Era muito claro. O sangue que tiver nos umbrais das portas, as pessoas não seriam atingidas. Você tem consciência do sangue de Jesus nos umbrais da sua vida, nos umbrais da sua casa? O sangue de Jesus aspergido sobre você através da cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai, porque nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Existe um sangue que clama por nossas vidas, e é o sangue maior do que o sangue de Abel. E nós te agradecemos por esse sangue vertido na cruz do Calvário, para nos proteger, para nos blindar, para nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nenhum mal poderá nos deter. Oh, diga, nenhum mal poderá nos deter. Aleluia. Mas diante de tudo isso que a gente orou aqui e que a gente declarou aqui, se você ainda está temeroso no seu coração por alguma coisa, se você deseja que a gente se junte com você em oração, você pode vir aqui na frente. Nós vamos orar, vamos pregar junto com você. Nós vamos orar para que você saia daqui totalmente livre, com o seu coração aliviado, refrigerado. Aleluia, confiante, como a palavra de Deus diz aqui. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Amém? Aleluia. Você quer oração? Você quer que a gente ore por você? Aleluia. Que bênção. Aleluia. Vem aqui, minha amada. Nós vamos orar por você, mulher corajosa. Aleluia. Tem mais alguém que deseja oração? Nós vamos orar por você. Venha, querido, não se envergonhe. A nossa fé é uma fé crescente. Amém? Nós não podemos andar na fé das outras pessoas. Eu estou declarando aqui em fé coisas que eu creio. Outras pessoas aí, mas cada um anda na fé que tem. Se a gente precisa ainda de oração, a gente tem que receber essa oração. Amém? Então, se você está aqui e quer mais oração, estamos aqui para orar. Nós estamos numa noite de oração. Amém? Aleluia. Vocês estão aqui, podem levantar as mãos para o céu. Você pode estender sua mão aqui para frente. Nós estamos como igreja do Senhor, como família de Deus. Nós temos os nossos irmãos e eles precisam ser acolhidos em amor. Eles precisam ser acolhidos em fé. Eles precisam ser acolhidos em amor, como famílias de Deus. Você pode orar em outras línguas? Aleluia. Queria chamar o pastor Jabes para orar pelo irmão. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos. Aleluia. O braço que terebre mamabarabarabarabarraço que terebre bababarabarraço. Oh, Brenda, você pode orar por essa senhora. Xere que terebre bababarabarraço. Xabrabababacatarabarraço.
De quem temerei medo? De quem terei medo? Se o Senhor é conosco, mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Oh, nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Obrigado, Pai, obrigada, Jesus. Shabracatarabrababarabarabahas. Ora brachequeterebre bababarabarabahas. Oh brachequeterebre bababarabarabahas. Chequeterebre bababarabarabahas. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom.